Olha, eu quero dizer para você que essa seria a CPI das CPIs, viu? A gente mergulhar no que foi essa operação, no modo operacional, como eles agiram, toda a orquestração, tudo isso que eles fizeram, que levou a Petrobras, hoje a Petrobras, que era a quarta empresa, a quarta maior empresa petrolífera do mundo, o que ela diminuiu de tamanho, o que eles dilapidaram, o que gerou de quebradeira na área da indústria naval, as nossas empresas de construção civil, todas foram destruídas, a gente perdeu o mercado, perdeu o emprego, são milhões de empregos e um atraso enorme para o país. O país hoje não tem uma construtora capaz de fazer obras que a gente fazia no mundo inteiro, de fazer uma grande barragem, de fazer grandes pontes, de fazer grandes investimentos. A gente tem que trazer empresas de fora, com um problema. A empresa de fora, para vir aqui, ela precisa ter garantias de câmbio, de não sei o quê, ou seja, nós estamos hoje... São tão corruptas ou muito mais do que eram as nossas, porque então, os casos se avolumam no mundo todo, né? Então, isso tudo dá e tem objeto determinado para que a gente possa abrir, sim, uma CPI para investigar a Operação Lava Jato, né? E o Tacla Duran e o Tony talvez sejam os elementos que a gente precisa para que se abra uma linha de investigação dentro do parlamento, né? E para que a gente possa recontar a história, né? Porque a gente precisa recontar essa história de uma outra forma, né? Porque, veja, quando foi que isso aconteceu? Aconteceu quando o Brasil estava no auge, né? Aquele movimento de 2013, 2014, a Lava Jato começa, depois 2015, o Cunha pressionando a Dilma, depois o golpe e o impeachment da Dilma, aí depois a prisão do Lula, depois a eleição do Bolsonaro, e nesse meio todo, várias pessoas que foram obrigadas a delatarem, eram obrigadas a fazer um determinado relato que não condizia com a realidade para poder ter o benefício da delação, certo? Para poder ser premiado, com escritório de advocacia que recebia para isso, que distribuía esse dinheiro, pelo que parece, o Tacla Duran vai revelar isso, né? A chantagem, talvez as informações que o Moro deveria ter, se ele tinha acesso a agências internacionais, e a gente sabe o nível de tecnologia que essas agências têm para poder acompanhar e ter informações sobre a vida particular das pessoas. Será que tudo isso não foi a fonte do poder absoluto que o Moro exerceu? O Moro foi o presidente do Brasil, foi o presidente do Supremo. O Moro era um senhor absoluto no Brasil e passou um tempo na história do Brasil como o grande salvador da pátria, como o grande combatente da corrupção, de todas as mazelas que virou decorrência da corrupção. Então, essa história precisa ser recontada, isso precisa ser desmontado, né? E o Tacla Duran e o Tony Garcia pode ser chaves. E a quebra do sigilo do Ministério da Justiça sobre as reuniões que ocorreram no Brasil com agências, com integrantes de agências de outros países aqui no nosso território, sem autorização do Ministério da Justiça à época. O Tacla Duran parece que vai prestar depoimento numa comissão ordinária da Câmara, não é? Acho que é na semana que vem ou na outra. Seria possível o Senado também convocá-lo, a ele, ou agora ao Tony Garcia, que também parece que tem um arsenal eu fiz, independentemente de CPI. O senhor fez? Eu fiz um requerimento, está ali sobre a minha mesa, estou pedindo para o Tony Garcia ser ouvido na CCJ do Senado. Opa, então temos aqui uma notícia em primeira mão? Temos. Eu fiz esse requerimento, vamos ver se a gente consegue aprovar o requerimento primeiro, né? Tem que ir para a votação na CCJ, para que a gente possa da qual faz parte o Moro, né? Da qual faz parte o Moro. A questão do Tacla Duran, porque o Tacla Duran tem uma denúncia que ele fala em extorsão. E se ele provar que houve a extorsão, é cadeia. Não tem como se livrar. Como se o que o Tony Garcia tem e vier à tona, isso é gravíssimo, né? A investigação sobre o juiz Apio, aquela denúncia, ou a falsa denúncia, tudo isso é muito grave, né? Aliás, tudo que envolve o Moro é muito grave, né? A relação de um juiz com agentes de outros países é muito grave, né? Em qualquer país do mundo, isso já tinha dado cadeia, já tinha dado prisão perpétua, isso já tinha dado alguma punição muito grave, porque é atentar contra a própria nação, é atentar contra o seu próprio país, né? E foi isso
que parece, ao que tudo vai levar a gente ver factualmente, né? Factualmente, não é narrativa, não são narrativas, a gente vai ver os fatos que vão provar que ele agiu dessa forma, ou seja, ele agiu a serviço de alguém ou de algum interesse muito maior que não está ao alcance, está ao nosso alcance, a gente pode até fazer uma digressão sobre isso, mas não está ao alcance da maior parte da população brasileira. A Mônica Mello fala, senador, outra lapada daquela em Moro, ele confessa tudo. Amei. Ela tá falando daquele momento que o senhor... Excelente, que ele se entregou, né? Não precisou citar o nome dele, ele ficou lá desesperado. A ideia da CPI da Lava Jato, ela é uma grande ideia. Vamos começar a trabalhar sobre isso. Vamos ouvir o Tacla Duran, o Tony, já protocolamos esse requerimento para a CCJ, convidando o Tony Garcia para uma audiência pública na CCJ sobre o que ele tem para contar, sobre como ele agia a mando do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos para a CPI da Lava Jato.